Provavelmente você já ouviu a frase de que o dinheiro não é responsável por formar o homem e ele vai sim revelar quem o homem é. Já as dificuldades têm um papel diferente. As dificuldades vão sim moldar o caráter de um homem. Com certeza você conhece alguns exemplos ou até consegue enxergar isso na sua própria história. E nós podemos ver isso na Bíblia também. Desafios que homens viveram que tiveram conexão direta com a formação do caráter deles. É claro que existem situações e situações. Existem dificuldades que a gente vive por circunstâncias que nós mesmos causamos, por escolhas ruins. Mas também existem aquelas que o Senhor permite que a gente passe, para que Ele possa forjar em nós o caráter que Ele quer produzir, para que nós possamos ter as competências necessárias para as missões que Ele colocará em nossas mãos. Isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com alguns homens na Bíblia. Vamos falar disso. Irmão, o nosso Deus é um Deus de grandes coisas. O nosso Deus é um Deus que vai com a gente lá no nosso desafio. Isso não aconteceu só comigo. Eu vou te dar alguns exemplos da Bíblia aqui. Você provavelmente conhece a história de Daniel, que muito jovem foi trazido junto com o povo de Deus para a Babilônia e os babilônicos separaram ali alguns rapazes que claramente tinham uma condição, uma instrução melhor para algumas funções especiais. E Daniel ele começa a se destacar. E ele começa, inclusive, a despertar inveja em algumas pessoas que cercavam o rei. E eles armam uma situação onde toda pessoa que adorasse a Deus seria jogada na cova dos leões. Daniel, obviamente, não parou de orar ao nosso Deus. E imediatamente ele foi pego, levado até o rei, que apesar de gostar muito de Daniel, teve que cumprir a sua palavra e ordenar que ele fosse jogado na cova dos leões. Abriram a cova, jogaram Daniel lá dentro, fecharam a cova. No outro dia, o rei pela manhã vai até a cova, como quem estava curioso, esperançoso, para saber se o Deus de Daniel era realmente tão poderoso. E o rei grita lá de fora: Daniel, o seu Deus pôde te salvar dos leões? E Daniel responde lá de dentro para o rei: sim, rei, o meu Deus me salvou. Daniel é tirado com vida, intacto, da cova dos leões. E o rei viu que o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus. Imediatamente ele ordena que os homens que apontaram para Daniel e influenciaram o rei naquela decisão, esses sim fossem jogados na cova. E a Bíblia diz que esses homens nem chegaram no chão. Os leões pegaram no ar e já os despedaçaram. Por que eu estou te contando essas histórias, meu irmão? Muitas vezes Deus não vai nos livrar dos desafios. Lembra da palavra que nós começamos lendo aqui? Neste mundo tereis aflições. Eu e você vamos ter desafios. Em algum momento nós vamos sofrer. Mas, apesar de não nos livrar dos desafios, Deus vai nos livrar nos desafios. Eu não sei o que você está passando, meu irmão. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é o seu sofrimento. Mas eu sei de uma coisa: o Senhor é a sua saída. Vamos ler juntos aqui esse versículo de Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Tenha fé dentro do seu desafio, dentro da sua adversidade, que você vai ver sendo produzida na sua vida a perseverança, a maturidade, a integridade. O Senhor vai ser contigo lá na sua dificuldade e você vai sair dali mais forte ainda. Vamos ler uma última instrução de Deus sobre isso aqui juntos? Por isso, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Olha só, vamos ver isso junto. Aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, tem momentos que você passa desafios que é da vontade de Deus que você passe. Devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador. Então, nesse momento, você confia nele. Creia que Ele é fiel, que Ele é contigo. E praticar o bem. Você precisa fazer o que é certo, mesmo no momento de dificuldade. Essa é a palavra de Deus para você hoje, lá em 1 Pedro 4,19. Estou te deixando as referências aqui para que você possa visitar esse texto novamente. Eu tenho certeza que você vai sair desse desafio mais forte do que você entrou. Ainda mais consciente da presença e do cuidado de Deus sobre a sua vida. Vai ser assim. É a promessa dele. Você só precisa fazer o que ele te ordena aqui. Confia no teu fiel Criador. Busque a Ele. Pratique o bem. Aqui nesse canal, eu também faço uma série de vídeos chamada Afiação, onde nós contamos histórias de homens que foram afiados, aprimorados por Deus ao longo de suas vidas. Eu vou deixar o link aqui de uma história de um amigo meu,
que também foi afiado por Deus enquanto crescia e se desenvolvia como homem. E você pode ali encontrar mais uma história que vai te inspirar, trazer mais esperança para o seu coração, para que você creia que Deus também vai fazer assim na sua vida. Meu irmão, não se esqueça, o mundo muda quando um homem honra a sua família. Tamo junto.